E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar de um assunto que anda ocorrendo bastante nas redes sociais, nas páginas de notícias. Tem saído muita notícia sobre descoberta de fósseis e de animais que existiram, tipo um dinossauro que encontraram que era do tamanho de um beija-flor e tão leve quanto. Encontraram uma barata com 90 milhões de anos. Ou seja, a barata é muito mais antiga do que a gente pensava. Acho que é o animal mais antigo encontrado em caverna que a gente tem fóssil. Enfim, aí você vê a notícia: barata de 90 milhões de anos é encontrada em caverna. Aí você vai ler os comentários da notícia, tem o cara, viram um RG dela, né, pra saber a data, sei lá o que. E basicamente as pessoas, elas não sabem como que a ciência define e sabe a idade das coisas, quantos anos algum fóssil, alguma coisa tem de existência, né? E é algo que as pessoas realmente são ignorantes, é algo até um pouco complicado de explicar, que a gente não aprende na escola, né? E é algo até que simples, é interessante, né? Então eu vou tentar explicar para vocês hoje, vou explicar, né, como que funciona, como que a ciência sabe a idade que as coisas têm, né? Então, vou contextualizar com a arqueologia, que é o mais comum, né? Usa isso para ver idade de documento histórico, tem várias unidades de datação e vários métodos, né? Eu vou falar aqui do mais comum, que é o uso do carbono 14. O nome é datação por carbono 14. Na escola vocês já devem ter ouvido falar, ou na vida, né? Ouvido falar sobre o carbono 14, né? Esse número que você tem depois das substâncias, ele tem a ver com os isótopos, tem a ver com os números de prótons, nêutrons e elétrons que você tem nas partículas, né? Enfim, e aí, como que se faz essa datação de carbono 14? O processo se chama datação radioativa, ou seja, a datação é feita por causa da radioatividade. E a gente acaba pensando, né, no senso comum, que tudo que é radioativo é ruim. Mas isso não é verdade. O que é a radiação, pessoal? A radiação, ela é a simples transferência de energia. Dá para definir radiação como energia em movimento. A radiação é uma forma de propagação de energia. Ou seja, se a energia vai do ponto A para o ponto B, está acontecendo radiação, certo? E tudo, basicamente, emite radiação, né? Porque massa e energia estão diretamente relacionadas, né? A famosa equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado, nos mostra isso, né? Então, enfim, tudo tem energia e tudo é feito de partículas. As partículas estão sempre em movimento. Você tem movimento, você tem energia. Se as partículas existem, estão crescendo, elas estão liberando calor. Então, calor é energia, calor é um tipo de radiação, certo? Então a gente emite radiação, certo? Tudo que existe basicamente emite radiação. E nem toda radiação é ruim, gente. A gente aprende as partículas alfa, beta e gama com os tipos de radiação. Esses são tipos de radiação ionizantes. Essas causam problemas, porque elas mudam as partículas, elas mudam a matéria, elas mexem na quantidade de prótons, nêutrons e elétrons e causam mudanças em elementos químicos e na estrutura da matéria. Ou seja, a radiação ionizante, que são que emitem partículas alfa, beta e gama, essas são prejudiciais à nossa saúde. Só que existem muitas radiações que não são prejudiciais à nossa saúde. Inclusive, a luz é radiação. A luz o Sol irradia, né? A radiação emitida pelo Sol, parte dela é a luz visível. A gente enxerga, as cores que a gente enxerga, por causa do espectro de emissão da radiação do Sol. Eu não vou me aprofundar muito, mas basicamente a luz, ela é radiação.
Então, tipo, a gente vive exposto à radiação o tempo todo de várias fontes diferentes, certo? E nós mesmos somos fontes de radiação. Enfim, nós somos seres orgânicos, certo? Na química você aprende, né, que os seres orgânicos são compostos por carbono, certo? Tem carbono na sua composição. E aí que entra o nosso amiguinho, o carbono 14. Então, se você é um ser vivo, um ser orgânico, né, não precisa ser um ser vivo, algo orgânico, possui carbono na sua composição. Então, tem a emissão de carbono 14, certo? Enfim. E aí, quando a gente estuda a radiação na escola, né, a gente escuta uma coisa chamada tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida, ele tem a ver com o tempo de meia-vida da radioatividade, né, do material. Então, o carbono 14, ele está emitindo radiação, né? E aí, quando passa um certo tempo, ele acaba perdendo 2 nêutrons, ele se transforma em carbono 12. Só que isso vai acontecendo aos poucos, vai acontecendo como se fosse de 1 em 1, né? Então, assim, com o tempo, alguns carbonos 14 vão virando carbono 12. E o tempo de meia-vida é o tempo que a quantidade de carbono 14, nesse caso que você tem, ela demora para chegar na metade. Então, o tempo de meia-vida do carbono 14 é o tempo que o carbono 14 leva para a metade dele virar carbono 12 por causa da emissão radioativa, certo? Então, aí o tempo de meia-vida do carbono 14 ele é de 5.730 anos, certo? Esse é o tempo de meia-vida do carbono 14. Esse tempo de meia-vida, ele é meio curto. Com carbono 14, você faz medições de até 70 mil anos atrás. Então a gente consegue medir, né, a radiação, o tempo de meia-vida e tal, e detectar o carbono 14 para fazer datação de coisas de até 70 mil anos de idade, né? Aí vai falar, tá bom, o dinossauro ele tem mais de 70 mil anos de idade, então como que você data? O processo é o mesmo, porque você vai usar a meia-vida de outros elementos químicos, né? Então, além do carbono 14, a gente usa o potássio planeta. A meia-vida do potássio planeta é 1,25 bilhão de anos. Ela é de 1 bilhão de anos, a meia-vida do potássio planeta. E se você pegar o urânio 238, você tem 4 bilhões e meio de anos de tempo de meia-vida. Ou seja, dependendo da partícula que você tem, que você está analisando, o tempo de meia-vida é de bilhões de anos, certo? Então, por meio da radiação, da matéria, das partículas, a gente consegue datar coisas extremamente antigas. Tudo depende das substâncias envolvidas no processo, certo? Eu não tenho estudos aprofundados nessa área, então eu não vou tentar entrar em o que usa para quê, como que usa, certo? Aí agora eu falei para vocês que eles nem o carbono 14 ou o potássio 40, por exemplo, para saber a idade de uma coisa. Mas qual o processo que é esse? Eu falei, né, que é a datação radioativa. E para fazer essa datação radioativa, eles usam uma ferramenta de medir radiação, que é o espectrômetro. E eles usam o espectrômetro de NASA para fazer a datação das coisas. O espectrômetro de NASA, ele é uma máquina, que vai aparecer a foto aí na tela para vocês, né? Ele bombardeia elétrons numa substância, né? Aí as substâncias ficam ionizadas, né? Libera íons. E aí essas partículas, elas são aceleradas e elas se movem dentro de um campo elétrico, quer dizer, de um campo magnético. E a trajetória que uma partícula vai fazer dentro do campo magnético, quando energizada e acelerada, depende da sua massa. Ou seja, você consegue saber
pela posição no espectro em que o átomo, né, as partículas se movem no campo magnético, e aí você consegue saber quais elementos e isótopos estão presentes. Então, se eu taco o carbono 14 nesse espectrômetro de massa, ele vai separar, dentro de um campo magnético, ele vai separar o carbono 12 do carbono 14. Ou seja, eu vou saber quanto que tem de carbono 14 e quanto tem de carbono 12. Se tiver 50% de carbono 12 e 50% do carbono 14, quer dizer que essa amostra que eu peguei, ela tem 5.730 anos. E aí você vê a proporção que você tem de um isótopo e do outro, né? Isótopo é um número. Então, carbono 14, carbono 12 são isótopos. O nano, 238, 239, o nanio, desculpa, o elemento, não o planeta, né? Você tem os isótopos diferentes, que são usados para outras coisas. Para você fazer uma bomba atômica e para você gerar energia com o nano numa usina, você usa isótopos diferentes do nano. E os isótopos, eles são muito importantes na estabilidade da matéria, né? Por isso que você tem substâncias que são instáveis, né? Justamente por causa da radiação ionizante que eu citei antes. Então, eu acho que deu para entender, certo? Só para fazer um resumo, basicamente, as coisas emitem radiação, as partículas emitem radiação, certo? Você consegue, por meio da radiação, a radiação ela libera partículas. Essas partículas, você consegue saber quais elas são. E essas partículas, elas vão mudando conforme o tempo passa, por causa do decaimento radioativo, que a gente conta ele pelo tempo de meia-vida das partículas, certo? E aí, pela proporção que você tem entre os isótopos, você sabe quantos anos lá passaram pela quantidade de partículas que já tiveram o decaimento radioativo, né? Do tempo de meia-vida. Ou seja, através da radiação, você usa um equipamento, o espectrômetro de massa, que ele separa os isótopos. E aí você sabe a proporção dos isótopos. Sabendo isso, você calcula há quanto tempo ele está decaindo radioativamente. E você sabe o tempo que alguma coisa está emitindo radiação, você sabe há quanto tempo essa coisa existe. Ou existiu, né, no caso. Então é assim que a ciência sabe com certeza a idade que as coisas têm. Às vezes você tem estimativa, às vezes não. Mas as estimativas, elas são fiéis. É um método científico, né, que está sendo aplicado. Não é um chute, não é um negócio estatístico. É um cálculo seguindo equações da física, que são comprovadas experimentalmente, que são usadas na criação dos equipamentos, etc. E se você já fez a ressonância magnética, ou algum equipamento que envolve radiação, você sabe muito bem a precisão que tem. Dá para ver cada ligamentinho do joelho, dá para ver cada detalhezinho. Ou seja, a datação, ela é precisa. A ciência, ela ensina as datas de forma científica, não é palpite, não é nem algo muito estatístico, certo? Então é isso que eu quero passar para vocês, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos aprendido como que funciona, e entendido, né? Agora, é assim que o cara falou que a barata lá da caverna tem 90 milhões de anos. Então é isso aí. Se você gostou, deixa o teu like para fortalecer. Ainda mais que eu estou fazendo pouco vídeo, o alcance já está horrível, eu preciso muito da ajuda de vocês. Mas não estou conseguindo fazer muito vídeo, gente, a faculdade está pesada, eu estou fazendo o TCC. Quando eu acabar o TCC, daqui um ano só, eu vou falar sobre ele e tal, porque eu tive uma ideia bem legal. E enfim, vocês podem sempre comentar temas de vídeo também, ou o que achou, comentar o que vocês quiserem, eu leio todos os comentários, adoro os comentários. Então é isso aí, assiste o vídeo que vai aparecer aqui, recomendando para vocês assistirem. E é isso aí, então nos vemos no próximo vídeo. Falou!